Olá, boa noite. 2 policiais federais e um policial civil ficaram feridos durante uma troca de tiros na noite desta quinta-feira em operação contra o tráfico de drogas em Manaus. Mas a troca de tiros foi entre os próprios policiais e teria acontecido por engano durante uma busca por traficantes de drogas. E apesar mesmo do incidente, meia tonelada de entorpecentes foi apreendida. O incidente ocorreu no Rio Negro, nas proximidades de um estaleiro. 2 policiais federais e um policial civil ficaram feridos durante uma troca de tiros por engano das equipes. O alvo de ambas equipes eram traficantes. Em nota conjunta, as polícias classificaram o caso como, abre aspas, confronto armado após equívoco recíproco na identificação dos alvos, fecha aspas. Após o incidente, os servidores da Polícia Federal e Polícia Civil do Amazonas foram socorridos pelo SAMU e não correm riscos de vida. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as 2 equipes estavam em atividade de repressão ao tráfico de entorpecentes e tinham como alvo uma embarcação que transportava cerca de meia tonelada de drogas. A nossa lancha da DEFU é caracterizada, aqui eles estavam, não é caracterizado, foi por isso também que acredito que, e pela luminosidade, não sei se eles viram a nossa lancha, não sei se deu para ver, né? Então, no meio do rio, cenário escuro, a situação tensa, tráfico de drogas, e aconteceu essa ocorrência. Apesar do incidente, as equipes conseguiram êxito na ação, apreendendo os 500 quilos de drogas. Eloy Léo Berger, de 46 anos, e Mário Jorge de Assis Rebelo, de 51 anos, foram pegos pela Polícia Civil, transportando maconha do tipo skunk e cocaína. Estavam efetivamente no local transportando essa droga, né? O Departamento de Inteligência do DRCO continuará as investigações para identificar os demais indivíduos responsáveis por esse crime, né, para que sejam identificados. A polícia não mostrou o rosto dos suspeitos para não atrapalhar as investigações. Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Um zelador suspeito de matar o amigo com 10 facadas durante uma bebedeira foi preso e apresentado pela polícia na capital na manhã de hoje. João Guilherme da Silva, de 52 anos, foi preso suspeito de ter matado Jackson Jorge da Silva a facadas na noite da última quarta-feira. O crime aconteceu em um apartamento onde a vítima morava, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, João Guilherme era o zelador do prédio. De acordo com a polícia, o próprio autor do crime, o João Guilherme, teria acionado a delegacia fingindo que encontrou o Jackson morto no apartamento. Após as investigações pelas câmeras de segurança, a polícia concluiu que o zelador é o suspeito do crime. Descobrimos que eles estavam bebendo desde cedo, né? Encontramos imagens, né, exatas ali, que um quarto era bem colado ao outro. João Guilherme foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A Federação dos Pescadores do Amazonas, a FEPESC, explicou em coletiva de imprensa na manhã de hoje como será feita a administração do terminal pesqueiro de Manaus pela entidade que representa os pescadores profissionais no estado. O impasse sobre a administração do terminal pesqueiro chegou ao fim na semana passada, depois de uma reunião de mais de 3 horas em Brasília entre a Confederação Nacional dos Pescadores e representantes do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Após um impasse de quase 10 anos, o terminal pesqueiro de Manaus agora terá a administração da Federação dos Pescadores do Amazonas e não mais da Secretaria Nacional de Pesca e Aquicultura, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Durante coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira, o presidente da FEPESC esclareceu detalhes da prioridade para o terminal a partir de agora. A primeira parte que a gente tem que fazer é dar a dinâmica para que o peixe possa chegar com qualidade nas feiras de mercado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós iremos, a partir de 2018, buscar as parcerias, tanto as parcerias públicas como as parcerias privadas, e já indicativo. O terminal pesqueiro custou cerca de 20 milhões de reais. A obra chegou a ser embargada pela Justiça por falta de definição sobre a posse do terreno. Ainda de acordo com Valzenir Falcão, serão necessários aproximadamente 12 milhões de reais para concluir as obras corretivas. O ano passado eu busquei com o relator da União recurso da ordem de 12 milhões de reais
exatamente para concluir as obras do terminal pesqueiro. Nós iremos insistir nas emendas dos parlamentares do próximo ano para que se coloque uma, duas, três emendas e que seja, nós estimamos em 12 milhões, mas pode ser mais, como pode ser menos. Isso precisa de todo um projeto. O projeto de gestão será elaborado nos próximos dias e será apresentado mostrando as necessidades do terminal, que hoje é usado por pescadores e vendedores mesmo sem abertura oficial. A estrutura deficiente mostra um desperdício de dinheiro público. As ferragens com o tempo já mostram desgaste. Nesse espaço deveriam funcionar câmaras frigoríficas. O cenário é abandono total. A coisa está entregue hoje ao abandono. Não tem um porto realmente oficial para fazer essa situação. O peixe começa a ser desembarcado, repito mais uma vez, lá do Puraquequara até o porto da Marina do Davi, lá no Tarumã. Uma falta de zelo. Uma ação que teve a participação de médicos estrangeiros, a maioria americanos, realizada esta semana em Manaus, ofereceu importantes serviços de saúde gratuitos para pessoas carentes. Hoje foi o último dia das atividades, onde cerca de 1.500 pessoas foram atendidas. O atendimento era feito assim, em uma mesa, um profissional da saúde e o intérprete. O que Dona Cleide falava era traduzido para o inglês. Eu fiz uma cirurgia, vai fazer 2 meses, daqui a 9 dias. Pedra na vesícula. Okay. She had gallbladder surgery, she had a stone. A oferta de serviços de saúde gratuitos foi aprovada pelos pacientes. Foi muito bom, graças a Deus, foi ótimo, melhor do que no hospital, né? Porque para mim foi rápido, cheguei às 8 horas, agora já é 10 e pouco, né? Quase 11 horas e foi já atendida, né? Cerca de 1.500 pessoas foram atendidas durante a ação com atendimento médico e odontológico realizada esta semana na capital. Pessoas de todas as idades puderam se consultar com um profissional habilitado. A reclamação de seu Edenilson era de fortes dores na coluna, que ele sente com frequência. Muito bom. Massagem que eu estava sentindo uma dor na coluna, na costa, fiz a massagem boa. Deu para relaxar? Com certeza. 30 médicos estrangeiros, a maioria americanos, fizeram atendimentos gratuitos à população da comunidade Santa Inês, zona leste de Manaus. Serviços de exames de sangue e distribuição de medicamentos foram feitos durante o Hand of Hope. Nós temos uma triagem feita por enfermeiros. Logo após nós temos os médicos, são clínicos gerais, eles têm as suas especialidades, mas o atendimento aqui é clínico geral. E temos também um médico da coluna. Temos 2 dentistas e temos a equipe de oração. Aqui tudo gratuito, né? Os médicos são americanos, então nós contamos também com voluntariado de tradutores. A Polícia Civil tem nos ajudado, voluntários da igreja, voluntários da comunidade também. E a gente tem alcançado aí por dia mais de 350 pessoas por dia. Então foram 5 dias e está ultrapassando aí cerca de 1.500 pessoas atendidas. Ao todo, 25 policiais civis também participaram da ação como intérpretes dos profissionais da saúde de vários países. Nós oferecemos um curso de inglês para os servidores da Polícia Civil, visando atender a comunidade como um todo. Atender o estrangeiro que vem para o nosso estado e precisa de um intérprete, mas também para a situação de saúde e cidadania, no caso que nós estamos tendo aqui. Testemunhas de defesa escolhidas por Mohamed Mustafa, médico apontado como líder de esquema criminoso para desviar verbas da saúde pública do Amazonas, estiveram presentes para depor em audiência da Operação Maus Caminhos, realizada nesta sexta-feira na 4ª Vara Federal. A audiência foi marcada na sede da Justiça Federal. O ex-secretário da Secretaria Estadual de Saúde, Suzan Pedro Elias, estava entre as testemunhas de defesa de Mohamed Mustafa, apontado como líder do esquema criminoso para desviar verbas da saúde pública do Amazonas. Testemunhas de defesa de Priscila Marcolino Coutinho, que também é acusada no processo, também já foram ouvidas. Priscila é cunhada de Mohamed Mustafa. Ao todo, 16 pessoas são acusadas de integrar a organização criminosa que teria desviado mais de 100 milhões de reais da saúde do Estado. De acordo com as investigações, o grupo utilizava um instituto que administrava unidades de saúde no Estado para viabilizar os procedimentos ilícitos. A denúncia contém 155 páginas, onde foram anexados diversos documentos.
Em outras audiências, testemunhas de acusação reforçaram a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal no Amazonas sobre o desvio de dinheiro da saúde, que era utilizado inclusive na aquisição de bens de alto padrão, segundo a investigação. Vamos conferir agora a previsão do tempo para este sábado na capital e para alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto com chuva fraca, mínima de 21 e máxima não passa dos 26 graus. No município de Alvarães, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca, onde as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Nova Irão, a previsão é de sol com possibilidades de chuva, mínima de 24 e máxima de 32 graus. 2 homens que faziam parte de um bando suspeito de aterrorizar uma família durante assalto à residência das vítimas na região do Tarumã foram presos e apresentados pela polícia esta tarde. Apenas 2 dos 4 suspeitos foram presos pela Polícia Civil do Amazonas. Um deles, identificado como Bruno Lopes Gomes, foi quem planejou toda a ação. Quem recebeu as ordens para executar o plano foi Rômulo da Silva Costa. Segundo a polícia, foi Rômulo quem invadiu a residência das vítimas com a ajuda de mais 2 pessoas na madrugada desta terça-feira. Na residência, localizada no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, os criminosos agiram com violência e mantiveram a família refém. Os bandidos levaram vários objetos e cerca de R$2.000 em espécie, além do carro da família. Mas a gente iniciou a investigação desde esse dia, com buscas incessantes atrás da autoria desse crime e conseguimos capturar o primeiro deles ontem, pela manhã, com alguns objetos da vítima. Em seguida, nós conseguimos, em progressão policial, conseguimos encontrar o outro envolvido, que era o Rômulo. E, infelizmente, o Elivelto conseguiu empreender fuga. A polícia continua à procura dos outros criminosos. Bruno e Rômulo vão responder por roubo majorado com agravantes. A pena para esse tipo de crime pode ultrapassar os 5 anos de reclusão. Após o Rio Negro atingir a cota de emergência de 29 metros no último fim de semana, atualmente as águas escuras baixaram os centímetros. Seria o fim da cheia do Rio Negro? Pois é, mas enquanto as águas não baixam pelo menos 1 metro, os moradores de áreas alagadas na capital continuam enfrentando transtornos. Todos os anos é o mesmo drama vivido por Dona Iracema dos Santos, de 66 anos. A aposentada mora há 46 anos nesse endereço, que mais parece um lugar abandonado. O cenário fica desse jeito toda vez que as águas do Rio Negro sobem. E não é apenas o risco de contrair doenças que preocupa esta aposentada. Com o aparecimento de animais que rondam a casa, o medo só aumenta. Ninguém pode botar o pé dentro d'água, porque estão tudo por aí. Tem jacaré, tem cobra, tem mucura, tem rato, tem tudo que não presta aqui. São visíveis os transtornos causados pela enchente, principalmente nos bairros próximos à orla de Manaus. Transitar nesses locais somente por cima de pontes improvisadas. No dia 4 de junho, o Rio Negro atingiu a maior cota registrada esse ano. O nível da água chegou a 29 metros cravados. Apesar de todo o transtorno e a preocupação com a subida das águas, segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro já começou a dar sinais de vazante. Nos últimos 3 dias, o volume de água na orla de Manaus diminuiu 4 centímetros. Para os especialistas, pode ser apenas o repiquete, que é quando o rio começa a descer e depois volta a subir, ou pode mesmo ser o início da estiagem na região. Que a gente está monitorando, que de repente ela pode subir e pode passar da cota de 29. Mas a tendência, pela experiência e pelos órgãos oficiais, é que dê início a vazante. Então aí não tem como decretar a situação de emergência, que é na cota de 29 metros. O Rio Solimões também já começou o período de vazante. Apesar disso, 39 municípios continuam em situação de emergência em todo o Amazonas. Mais de 60 mil famílias foram afetadas pela enchente em todo o estado.
Manaus realiza a campanha Combate à Violência na Família. As atividades são alusivas ao próximo 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. No Parque Municipal do Idoso, o público da terceira idade foi beneficiado com a ação social e de saúde. Foram mais de 500 atendimentos só nessa sexta-feira. O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é comemorado na próxima quinta-feira. Mas em Manaus, as atividades já começaram. Serviços como o credenciamento, que autoriza o estacionamento em vagas especiais, foram oferecidos durante a campanha de combate à violência na família. Essa parte física que nós fazemos, essas coisas, ajuda exatamente como o trabalho que eu estava fazendo, na distensão dos músculos. Eles não atrofiam, deixam você mais à vontade, mais disposto. Eu faço esse ano 70 anos e continuo nativo. Destaque também para a orientação aos idosos e seus familiares sobre o envelhecimento, já que cuidar da saúde mental é fundamental para a qualidade de vida. Atividade física é um pilar, alimentação saudável é outro pilar, e o estímulo cerebral, as conexões, amigos, solidão faz mal para a saúde, né? Então você ter família, você ter estímulos, conviver em sociedade é um outro pilar importante para envelhecer com saúde. Serviços de inscrição no cadastro único do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso também foram disponibilizados durante a ação. A gente tem vários serviços de planos de saúde, corte de cabelo, manicure, serviço de embelezamento, todos os serviços para atender a população idosa de Manaus. E você aí sabe onde ficam os menores ossos do esqueleto humano? Uma boa exposição com cadáveres reais que está de volta a Manaus é uma boa opção para obter conhecimento sobre o fantástico funcionamento do corpo humano. A amostra acontece em um shopping aqui da capital e você confere agora na reportagem. A exposição é dividida em galerias que mostram com riquezas de detalhes todos os sistemas do corpo humano. A primeira parte mostra as peças esqueléticas e toda a sua estrutura, dos menores aos maiores ossos do esqueleto humano. Em outro momento, são expostos os sistemas respiratórios, digestivo e reprodutivo. Tudo é impressionante. Os sistemas muscular, nervoso e cardiovascular são mostrados nos mínimos detalhes. A exposição mostra ainda todo o processo reprodutivo e a vida fetal do ser humano. Os corpos com traços orientais foram doados à ciência para fins didáticos. Para chegar nesse ponto, os corpos foram submetidos a um processo de conservação que substitui a água e a gordura do corpo por polímeros plásticos. Aqui a técnica é chamada de plastinação. É uma técnica alemã, certo? Onde ela consiste na dissecação, que é a retirada da pele, da camada gordurosa, para observar as estruturas internas. Posteriormente, esse corpo ele é desidratado com a acetona, para eliminar o odor cadavérico. A exposição é considerada o maior laboratório de anatomia itinerante do mundo. Já passou por mais de 50 países e atraiu olhares de mais de 20 milhões de pessoas. Desde que foi montada em Manaus, a exposição O Fantástico Corpo Humano tem recebido muitos visitantes querendo saber mais sobre o próprio corpo. O que tu viu aí de interessante? Como o neném nasce e o ouvido. O que mais me chamou a atenção nessa exposição foi o processo que foi feito nos corpos humanos, de uma desidratação para que mostrasse a realidade de como são os órgãos do corpo humano. Tem 12 corpos aqui, então é bastante interessante, bastante rica e principalmente muito democrática, porque ela atende todas as idades. A
medicina moderna não apenas ajuda o visitante a entender mais sobre o próprio corpo, como também mostra de outra maneira como cuidar da saúde e optar por estilos de vida mais saudáveis. Bem interessante. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/BandAmazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite e até segunda-feira.